Olá, seja bem-vindo ao culto da Missão Batista Comunhão. Que você possa ser abençoado por Deus com tudo aquilo que nós preparamos aqui nesse culto. Nós preparamos uma palavra para que o seu coração possa ser abençoado e edificado pelo aprendizado das Escrituras. Nós preparamos alguns louvores também para que você possa sentir o seu coração aquecido pelo louvor que rendemos ao Senhor. Enfim, que você possa ser muito abençoado através desse culto que nós preparamos para servir você, Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, tenha um bom culto.
noite, irmãos. Hoje estaremos fazendo a leitura bíblica, que se encontra em João 3, do verso 16 ao 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito, Filho de Deus. Amém. Vamos estar orando agora. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por mais este dia. Quero te agradecer pela vida de cada irmão, Senhor, em Cristo, que o Senhor seja abençoando a vida de cada um, Deus. Te agradeço porque o Senhor não tem deixado faltar nada em nossos lares, em meio a essa pandemia que estamos vivendo. Muito obrigado, Deus, por cuidar de nós. Queremos também te pedir, Deus, que o Senhor continue nos abençoando e nos dê proteção, Pai, de vida. Obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, queridos irmãos. Vamos nesse momento meditar na palavra de Deus, vamos aprender um pouco mais a respeito da Escritura. Pegue sua Bíblia aí, deixe sua Bíblia já posicionada para que você possa utilizá-la nesse momento. Hoje eu gostaria que nós conversássemos um pouco ainda naquele tema da saúde da igreja, né? Como manter a nossa igreja saudável em meio a uma crise em toda a saúde pública, né? Será o último domingo que nós vamos trabalhar nesse tema e por isso eu gostaria de falar a respeito de algo que é muito central quando nós falamos sobre a saúde da igreja, né? Uma coisa primordial, principal para a saúde da igreja é uma compreensão bíblica do Evangelho. Se nós queremos ter uma igreja saudável, é imprescindível, irmãos, que todos nós tenhamos uma compreensão bíblica do Evangelho, né? E falar sobre compreensão bíblica do Evangelho, ou compreensão do Evangelho, para pessoas que são cristãs, às vezes parece que é falar do óbvio, né? Às vezes parece que é falar mais do mesmo, né? Só que é um assunto tão importante e muitas vezes nós estamos tão equivocados, né? Muitas vezes, eu acho melhor até, nós estamos tão mal preparados para falar do Evangelho que acaba acontecendo que percebemos na nossa vida não haver uma base sólida, né? De uma compreensão firme e bíblica do Evangelho. É muito comum, é muito fácil nós vermos isso, né? É muito fácil a gente se questionar e ver que as nossas bases estão um pouco esquecidas. E ver que nós não temos de fato uma compreensão bíblica do óbvio, que é o Evangelho, né? Nós não temos uma compreensão completa, correta. E nós não vivemos com base nessa compreensão completa e correta daquela coisa mais básica da vida cristã, que é o Evangelho. Irmãos, é impossível você permanecer sendo um cristão saudável sem uma compreensão bíblica do Evangelho. É impossível. Não dá. Não dá para se permanecer um cristão saudável em meio a qualquer dificuldade e circunstância do mundo exterior
sem que você esteja firmado nas bases bíblicas do Evangelho. É impossível. Por isso, nós temos que falar sobre o óbvio. Nós temos que falar sobre o Evangelho. Nós temos que ensinar sobre o Evangelho. Nós temos que estudar sobre o Evangelho. Nós temos que olhar para a Escritura e buscar nela quais são as bases do Evangelho. Quais são os conceitos principais do Evangelho. Né? E é exatamente isso que nós vamos falar hoje. Hoje eu vou repetir muito a palavra Evangelho, que é justamente para que você possa sair daqui, sair dessa noite aqui, desse culto, desse vídeo, desse sermão, que você possa sair daqui com a sua visão completamente melhorada, complementada sobre o Evangelho. Né? Então, o que eu queria que nós fizéssemos nessa noite é buscássemos quais são os conceitos principais para uma compreensão bíblica do Evangelho. Quais são os conceitos mais importantes para que a gente tenha uma compreensão correta do Evangelho. Né? Para isso, eu vou estar lendo aqui, nós vamos expor o texto de 1 Coríntios no capítulo 15, os versículos 3 e 4. Esse vai ser o texto que vai nos guiar, esse é o texto que nos guiará nessa noite aqui, nesse momento que nós teremos juntos. 1 Coríntios, capítulo 15, os versículos 3 e 4. E eu gosto de pensar que esse texto aqui é a essência do Evangelho, pelo apóstolo Paulo, né? Saindo da mente do apóstolo Paulo, sendo registrado pelo próprio apóstolo aqui. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é um texto simples, um texto curto, básico, mas a ideia é justamente essa, é ser uma base para a nossa compreensão do Evangelho. Né? É mostrar para nós quais são os principais conceitos, quais são os conceitos mais importantes para uma compreensão bíblica do Evangelho. Né? E, em primeiro lugar, aqui nós identificamos pelo apóstolo Paulo que uma compreensão bíblica do Evangelho, ela parte do entendimento do que é o pecado. Uma compreensão bíblica do Evangelho, ela parte do entendimento do pecado. O entendimento do que é pecado, do que significa pecado. Né? Então, perguntando, o que significa pecado? O que é o pecado? Né? Na nossa língua, uma das definições mais completas que eu encontrei é que pecado é a violação de alguma norma ou algum dever. Existem muitas definições, quando se pesquisa sobre isso, na nossa língua portuguesa, em diversos dicionários, você vai encontrar muitas definições, espécies de desdobramentos, né, de uma mesma definição para essa palavra, mas eu acredito que a mais completa, a que consegue abranger o maior número de sentidos e significados, é essa. Pecado é a violação de alguma norma e de algum dever. Né? Então, pecado é quando um padrão ele é estabelecido e então não é cumprido. Isso é pecado. Pecado é quando a gente tem qualquer regra, qualquer norma, qualquer padrão que foi estabelecido e aí aquilo que foge a esse padrão, aquilo que foge a essa norma ou regra, isso sim é pecado, independente de qual seja o padrão, independente de qual seja a regra que foi estabelecida. Né? E essa definição de pecado, então, ela é extremamente antiga na realidade. Essa definição, ela também é muito semelhante, a definição que nós temos de pecado na língua portuguesa, ela é muito semelhante à que os gregos tinham no século 5 a.C. Isso dá mais ou menos 2.500 anos atrás. Há 2.500 anos atrás, os gregos, eles também tinham esse mesmo conceito sobre pecado. Né? Os gregos entendiam que pecado era errar o alvo. A palavra grega para pecado significa exatamente errar o alvo. Né? Percebe como é muito semelhante
a nossa ideia contemporânea de pecado, né? Hoje nós identificamos pecado como aquilo que é uma violação de uma norma ou de um padrão, de uma regra, né? Os gregos entendiam que o pecado é errar o alvo, ou seja, o alvo é essa norma, é esse padrão. E quando você erra essa norma e esse padrão, quando você não atinge esse alvo, então você está cometendo um pecado, né? Era assim que eles entendiam, né? Agora, olhando um pouco pelos olhos da teologia reformada, existe um estudioso muito importante chamado Dr. Wayne Grudem, né? O nome dele não é doutor, é Wayne Grudem, mas ele é um doutor, importante mencionar isso, e ele define o pecado da seguinte forma: pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em ato, seja em atitude, seja em natureza, né? Analisando aqui à luz daquela metáfora do arco e flecha, que era muito entendido pelos gregos no período do grego clássico, lá no século V a.C., 2500 anos atrás, analisando à luz dessa metáfora, aqui nós vemos que o alvo a ser atingido, ou então o padrão estabelecido, é a lei moral de Deus. E a flecha que é atirada nesse alvo, nesse padrão, são as nossas ações, a nossa atitude e a nossa natureza, né? Então, sempre que nós erramos o alvo, nós não estamos nos conformando à lei moral de Deus. Se a lei moral de Deus ela é o alvo, então o pecado é tudo aquilo que foge a isso. Tudo aquilo que erra esse alvo, tudo aquilo que não se conforma à lei moral de Deus, como o próprio Wayne Grudem ensina. Fala em seu livro Teologia Sistemática, exaustiva e tudo mais, né? Esse livro aqui, acho que dá para ver daí, esse livro azul aqui, que ele ensina a respeito disso, né? Então, nós vemos que se o padrão ele é a lei moral de Deus, se o padrão estabelecido, se a regra estabelecida é aquilo que Deus diz na sua palavra, então tudo aquilo que vai contra isso é pecado, né? Essa é uma definição bíblica e também teológica do pecado. Mas agora eu queria que você notasse uma coisa muito importante, muito interessante a respeito dessas definições de pecado, né? Nós olhamos um pouco para aquilo que é, na nossa língua portuguesa, o significado contemporâneo de pecado. Nós olhamos para aquilo que é algo muito antigo, o grego clássico, como eles definiam o pecado há 2500 anos atrás, e nós olhamos também um teólogo reformado, né? Como ele define pecado à luz das Escrituras. Mas perceba o que essas três definições de pecado, o que elas têm em comum. Mesmo elas sendo de épocas tão diferentes, o que essas três definições têm em comum, né? Essas três definições sempre têm um alvo. Qualquer definição de pecado que nós vamos encontrar em qualquer época da história sempre vai se tratar de um alvo. E o pecado é o errar esse alvo, né? Independente de qual seja o alvo. Tanto na definição contemporânea de pecado como na mais antiga, sempre existe um alvo, né? Sempre existe um alvo que precisa ser atingido. E tudo aquilo que erra esse alvo, então, é pecado. É considerado pecado, né? A grande questão agora é a seguinte: qual é o alvo? A grande questão é qual é o alvo estabelecido? Qual é a regra, então, que foi colocada, que foi estabelecida? Qual é a norma, de fato, né? Essa é a grande questão que nós devemos fazer. E foi exatamente essa questão que, de maneira muito sutil, introduziu o pecado no mundo. O pecado como nós o conhecemos na Escritura. Foi exatamente quando o ser humano começou a questionar o que é certo e o que é errado. Quando ele se viu na posição de definir melhor o que é certo e o que é errado. O ser humano, ele se enxerga no dever de definir o alvo. Nós nos enxergamos no dever de definir qual é o padrão. Nós nos enxergamos no dever de dizer o que é certo
e o que é errado, qual é a regra, qual é a lei moral a ser seguida. Nós escolhemos a definir isso. O grande problema é que não é nosso dever fazer isso. O grande problema é que não é nossa responsabilidade definir o alvo. A criação, como Deus a fez, não tinha como responsabilidade e dever nosso definir o certo e o errado. Nós não temos que definir. Nós não temos que escrever e dizer isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. Deus nos dá isso. O certo e errado é um reflexo do próprio Deus. É Deus quem estabelece o que é certo e o que é errado. Ali no Éden, o ser humano ele se viu no papel de escolher se aquilo que Deus estava falando era correto, ou se aquilo que a serpente estava falando era correto. E quando o ser humano se viu nesse papel de escolher, ele já estava errado. Quando nós nos colocamos no papel de juízes, nós já estamos errados. Quando a gente olha quando nós olhamos para determinadas situações e ações que existem, atitudes que existem por aí, e nós escolhemos decidir se aquilo é correto ou se aquilo é errado, nós já estamos errados aí. Porque quando nós chegamos ao mundo, já existia um Deus. Quando Deus cria todas as coisas, ele já existia. Então quem define o certo e o errado é o próprio Deus. Ele define o que é certo e ele define o que é errado. Não? Mas você pode estar se fazendo uma pergunta, porque nós desenrolamos bastante aqui sobre o pecado. Talvez você esteja se perguntando, o que isso tem a ver com uma compreensão bíblica do Evangelho? O que o entendimento do pecado tem a ver com a compreensão bíblica do Evangelho? Irmãos, o entendimento do pecado nos mostra a necessidade do Evangelho. Isso é muito importante. O entendimento do pecado nos mostra a necessidade do Evangelho. Quando nós entendemos que nós somos pecadores, que nós não conseguimos acertar aquele alvo que Deus definiu. Deus define um alvo para que a gente pegue a flecha e acerte lá, e nós não conseguimos, porque nós pecamos. Quando nós nos damos conta disso, entendemos isso, que nós somos pecadores, e nós erramos o alvo estabelecido por Deus, nós vemos que nós precisamos ser resgatados. Nós vemos que nós precisamos ser libertados dos nossos próprios erros. Nós precisamos de salvação. E nós só sabemos disso, nós só chegamos à conclusão de que nós precisamos de salvação quando nós nos deparamos com o fato de que nós somos pecadores. Somente aí é que nós chegamos à conclusão que necessitamos do Evangelho. O entendimento do pecado nos mostra a necessidade nossa do Evangelho. Nos mostra quanto na realidade nós precisamos do Evangelho. Foi por isso que Paulo, ao definir a mensagem central, é isso que ele faz aqui, ele define a mensagem central que ele recebeu e ele pregou também em sua pureza. Ele menciona que foi pelos nossos pecados que Cristo morreu. Veja na sua Bíblia o versículo 3. Ele diz assim: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelo quê? Pelos nossos pecados. É justamente por causa dessa praga chamada pecado que Cristo morreu. É justamente por causa dos nossos pecados que nós necessitamos de resgate, que nós precisamos do Evangelho. É por causa dos nossos pecados. E por isso, se nós não entendermos que nós somos pecadores, nós não vamos compreender o quanto nós precisamos do Evangelho. Se nós não entendermos que somos pecadores, nós nunca vamos compreender como nós necessitamos profundamente do Evangelho. Nós precisamos
ser resgatados e ser libertados. Nós precisamos ser salvos do nosso próprio pecado, porque esse pecado ele leva à nossa destruição. O pecado ele leva à destruição do corpo, leva à morte eterna da nossa alma. O pecado ele leva à condenação. Ele não leva a algo livre, ele não leva ao final do arco-íris, onde existem pôneis e coisas bonitinhas. Não é isso que o pecado leva. O pecado leva à condenação. O pecado leva à morte. Não é à toa que Paulo fala em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. Porque é isso que o pecado leva. E quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que nós somos pecadores e esse pecado nos leva à morte, aí sim a gente se dá conta como nós precisamos do Evangelho, como nós precisamos de salvação. E quando nós dizemos que precisamos do Evangelho, e nós entendemos isso, que nós necessitamos do Evangelho, porque somos pecadores, nós percebemos que isso muda a forma como nós tratamos a área religiosa da nossa vida, digamos assim. Nós não tratamos o Evangelho como sendo mais uma coisa. Nós não tratamos nossa vida cristã como sendo simplesmente é algo que eu faço todos os domingos. É só mais um lugar, um local que eu frequento. Não é mais assim que nós tratamos a nossa vida cristã, quando nós compreendemos que necessitamos do Evangelho. Porque quando nós dizemos que precisamos do Evangelho, ele se torna uma prioridade para nós. Quando nós dizemos que precisamos do Evangelho, ele se torna essencial para nós. O Evangelho se torna algo primordial às nossas vidas. E aí nós passamos a tratar ele como essencial. Nós passamos a tratar ele como primordial. Porque nós necessitamos do Evangelho. Ele não se torna mais simplesmente uma outra parte, né? Uma parcela da nossa vida como qualquer outra coisa. Você tem sua vida no trabalho, você tem sua vida com a família, você tem sua vida com amigos, você tem sua vida com Deus. Não é mais uma parte da sua vida. Ela se torna a parte mais importante da sua vida. Tudo isso entendendo que você precisa do Evangelho. Tudo isso quando nós entendemos que nós precisamos do Evangelho. Porque nós somos pecadores. Então, uma compreensão bíblica do Evangelho parte do entendimento do que é o pecado. Parte do entender que nós somos pecadores. Isso é ter uma compreensão bíblica do Evangelho. Em segundo lugar, uma compreensão bíblica do Evangelho parte do entendimento da morte de Cristo. A morte de Cristo, ela tem um papel essencial na base do Evangelho, né? Por isso que Paulo dá uma ênfase importante à morte de Cristo. Dá uma ênfase importante a esse tema. Ele diz lá no versículo 3 até o início do verso 4: Antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, né? Eu vou parar aqui, o restante nós vamos ver em seguida. Só que nós vemos aqui que até mesmo quando Paulo fala sobre o pecado, como nós vimos no ponto anterior, no contexto maior, ele está falando da morte de Cristo. Ele está falando que Cristo morreu pelos nossos pecados. Está falando sobre a morte sacrificial de Cristo, né? E é muito interessante que Paulo ele deixa bem claro que Cristo de fato morreu, né? Por isso que ele menciona que ele foi sepultado. Isso é tudo para deixar bem claro que Cristo morreu, né? Essa ideia de mencionar que ele foi sepultado é para dar mais uma evidência de que Cristo ele não simplesmente foi falsamente declarado morto, ele foi sepultado. As pessoas pegaram o corpo dele, manipularam o corpo dele, levaram até o sepulcro. Manipularam no sentido de envolveram o seu corpo, limparam o seu corpo, né? Envolveram nos véus, né?
E colocaram isso num sepulcro. Ele foi manipulado até lá, ele foi levado até lá. Né? De fato, ele foi morto, ele foi sepultado. Né? Isso tudo é para mostrar que a morte de Cristo é real. Né? E é muito importante nós olharmos para esse evento da morte de Cristo, porque a morte de Cristo, ela possui uma grandeza tão magnífica. Não é uma coisa simples de ser entendida. E nós não podemos pensar que a morte de Cristo é mais uma coisa que está na Bíblia. Por isso que é importante nós falarmos do Evangelho. Mesmo se nós já frequentamos a igreja há muitos e muitos anos. Porque a morte de Cristo se torna algo que nós falamos corriqueiramente. Só que não deve ser visto assim. A morte de Cristo ela é magnífica, ela é grandiosa. Nós não conseguimos entender de maneira tão simples assim. Porque como que pode Cristo, sendo Deus, padecer? Como que Cristo pode morrer, sendo Ele Deus? Né? Mas é algo que Ele faz voluntariamente. Assim Ele pode padecer. Jesus Cristo voluntariamente entrega a própria vida. Ele fala sobre isso lá em João capítulo 10. Que ninguém tira a vida dele, Ele mesmo a dá. Foi isso que Cristo fez ali na cruz. Ele concedeu a própria vida. Ele entregou a própria vida. Né? E como que pode então Cristo, que é a imagem do Deus invisível, aquele que Ele é a palavra, que estava com Deus no princípio, que era Deus, como que Ele pode entregar a sua vida por nós? Como que Cristo pode fazer isso? Né? Essa movimentação de Cristo, esse movimento de Cristo de ser Deus até a cruz, é um movimento tão assustador, na minha opinião. Isso é assustador, é aterrador, não faz sentido algum, irmãos. Não faz sentido algum isso aqui. Né? Nós vemos isso lá em Filipenses, no capítulo 2, nos versículos 5 a 8. Nós vemos que Cristo, Ele sendo Deus, Ele se esvaziou, assumiu forma de servo e foi obediente até a morte de cruz. É isso que Paulo fala lá em Filipenses 2, de 5 a 8. Então, percebe esse movimento? É um movimento decrescente. Não é um movimento que você espera de uma divindade. Não é um movimento que você espera do Filho de Deus. Como João expressa lá no capítulo 1, verso 1, aquele que era o Verbo e estava com Deus no princípio e era Deus. Não é isso que você espera. Esse movimento decrescente. Jesus Cristo, em sua glória, nos céus com Deus, se esvazia disso, não deixa de ser Deus, mas Ele encarna na terra. Ele nasce de uma mulher como qualquer outro ser humano. Ele vive nas limitações desse corpo. Ele vive respeitando todas as limitações humanas. Ele vive a experiência humana completa. Sofre, sente fome, cresce, se desenvolve, é tentado. Jesus Cristo ele vive a experiência humana completa, assumindo então forma de servo. Só que ainda vai mais embaixo, porque ele assume forma de servo e é obediente até a morte na cruz. Ele é obediente até o final. Ele é obediente até chegar àquilo que ele não merecia e que ele era o único que não merecia. Ele era o único que não merecia morte. Ele era o único. O único que atendeu que satisfez a Deus. E ele então é obediente até a morte na cruz. Isso não faz sentido.
Isso é assustador. E faz menos sentido ainda, e é mais assustador ainda, quando nós compreendemos o nosso pecado. Isso faz menos sentido quando nós entendemos o tamanho da nossa ofensa contra Deus. Porque já não faz sentido você olhar para Cristo sendo Deus e ele se submeter à forma de servo e ainda morrer na cruz. Isso já não faz sentido. Mas fazer isso no lugar de pecadores miseráveis como nós, como eu, como você, aí faz menor sentido ainda. Aí é mais assustador ainda. Né? Jesus Cristo, ele morre no nosso lugar, pelos nossos pecados, sem ele ter pecado algum. E ele ainda faz isso de forma tão humilhante, de forma tão envergonhadora, digamos assim. Importante lembrar que na cultura judaica, morrer no madeiro era visto como maldição. Era maldito aquele que morre sobre o madeiro. E Cristo morre dessa forma, de maneira tão humilhante. Tudo isso é muito forte. Pensar na morte de Cristo é algo que tem que ter esse impacto em nós. Tem que ter essa força. Nós não podemos olhar para a morte de Cristo como mais uma coisa nas Escrituras, como mais um evento das Escrituras, mais um filme que nós assistimos. A morte de Cristo ela precisa nos impactar. Se você não é impactado pela morte de Cristo, é porque você não está lendo direito. É porque você não está ouvindo direito. A morte de Cristo ela precisa nos impactar, porque a morte de Cristo nos mostra o custo do Evangelho. A morte de Cristo ela nos ensina como que o Evangelho é tão valioso, como o Evangelho é algo tão grandioso, sem precedentes. O Evangelho é algo único, algo preciosíssimo. É isso que a morte de Cristo nos ensina. O Evangelho é uma bênção grandiosa demais, de um valor inestimável. E nós vemos isso através da morte de Cristo. Por isso que é importante nós sermos impactados quando olhamos para a morte de Cristo. Quando eu e você nós olhamos para a morte de Cristo, nós precisamos ser impactados. Isso precisa nos tocar de alguma forma, isso precisa nos pressionar de alguma forma. A palavra que eu quero encontrar aqui é constranger. A morte de Cristo, ela precisa nos deixar constrangidos. Ela precisa nos deixar humilhados, constrangidos. De modo que nós somos pressionados a uma vida dedicada a Ele. A morte de Cristo, essa compreensão correta do que é a morte de Cristo, do que Cristo fez ali na cruz, do peso disso, né? Ainda mais Cristo sendo perfeito, né? Sendo perfeito, estando com Deus desde o princípio, o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, não tinha necessidade alguma dele assumir forma de servo e ainda morrer na cruz no meu lugar. Não tinha necessidade nenhuma dele fazer isso. E ainda mais por mim, miserável pecador que sou. Não tinha necessidade nenhuma de Jesus fazer isso. Mas ele faz. Olha o tamanho do esforço, olha o tamanho do Evangelho. Olha a pressão que o Evangelho causa. Esse é o constrangimento que causa em nós. A ideia de constrangimento não é uma ideia tão popular como nós temos por aí. Mas o constrangimento é a ideia de uma seringa. Quando até Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, mas no capítulo 5, em 2 Coríntios, no capítulo 5, ele fala que o amor de Cristo nos constrange. A ideia é de uma seringa, que quando você pressiona a seringa, o líquido que está ali dentro da seringa, ele é constrangido
a sair por uma direção, que é a ponta. Essa é a ideia. O amor de Cristo, ele nos constrange, ele nos empurra, de modo que a gente não tem outra saída a não ser viver para Ele. É impossível falar sobre isso sem citar esse texto de 2 Coríntios capítulo 5. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 5, os versículos 14 e 15, diz assim: pois o amor de Cristo nos domina. Outras versões dizem: o amor de Cristo nos constrange, porque reconhecemos isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, versículo 15, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O verso 14 aqui deixa bem claro, a morte de Cristo é algo tão grandioso, é uma coisa tão gigantesca, que ela nos pressiona a uma vida dedicada a Ele. Quando você compreende o que é a morte de Cristo, você fica sem saída, a não ser dedicar a sua vida a Ele, porque você é constrangido por isso, porque você vê assim, não faz sentido algum. Não faz sentido a morte de Cristo, não faz sentido Ele fazer isso por mim. Não existe outra coisa que possa motivar isso a não ser amor. E esse amor, ele me constrange então. Esse amor, ele me domina. Esse amor, ele me empurra na quina. Ele me deixa encurralado, de modo que eu não sei o que fazer. Eu não posso ignorar isso. Quando você compreende o amor de Cristo, quando você compreende que Cristo morreu pelos seus pecados, sendo você miserável, não merecendo nada disso, Ele morre por você. Quando você entende isso, você fica, meu Deus, o que eu faço agora? Não tem mais saída, a não ser dedicar minha vida a Ele, né? Por isso que Paulo fala no versículo 15, Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Cristo, ele nos constrange, ele nos domina. O entendimento da morte de Cristo, que nos mostra o custo do Evangelho, nos move a uma vida de retidão, a uma vida que agrada a Deus. A morte de Cristo, ela então deve mudar completamente nossa vida. A morte de Cristo, ela deve modificar completamente nossa vida. E se a sua vida não foi transformada por isso, se você vai ouvir isso e só fica, grande coisa, estou falando mais do que eu já sei, significa que ou você não entendeu o custo do Evangelho, ou você não entendeu a morte de Cristo de fato, você não entendeu o que isso representa, você não entendeu o que isso significa, ou então você precisa ser lembrado disso. Porque se isso não te transforma de alguma maneira, se isso não muda quem você é, se isso não faz você abandonar completamente a velha criatura, você precisa ser lembrado disso. Ou você nunca entendeu isso de fato. Porque o amor de Cristo nos constrange. O Evangelho nos constrange. Quando nós compreendemos o que é o Evangelho na Bíblia, nós ficamos constrangidos. Nós somos pressionados a uma vida santa. Porque não faz sentido Jesus Cristo morrer no meu lugar. Por isso, porque Ele morreu no meu lugar, eu vivo minha vida para Ele. Não é uma forma de tentar pagá-lo. Não é uma forma de tentar, de alguma forma, de alguma maneira, merecer isso. Não. É uma consequência. É uma consequência. Porque isso me constrange. Isso me mostra como que eu não posso viver para mim. Eu preciso viver para Ele. Porque Ele morreu por mim. Se Ele morreu por mim, eu vivo para Ele. Isso nós só conseguimos através de uma compreensão bíblica do Evangelho. Entendendo a morte de Cristo, que nós temos essa compreensão bíblica do Evangelho. E em terceiro e último lugar, irmãos,
Uma compreensão bíblica do Evangelho parte do entendimento da ressurreição. Parte de entendermos o que é a ressurreição. E a ressurreição ela é a conclusão magnífica da mensagem central do Evangelho. Né? É uma conclusão plena, magnífica, belíssima da mensagem central do Evangelho. Paulo ensina isso lá no versículo 4, na metade do versículo 4 em diante, diz assim: e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Né? Paulo lhe dá, a partir disso, se você quiser depois ler, leia a partir do versículo 5 em diante, até lá o versículo 19. Você vai ver como que Paulo ele dá uma série de argumentos seguidos para comprovar a ressurreição de Cristo. Ele dá uma grande ênfase a isso. Ele dá uma grande ênfase a provar que Cristo de fato ressuscitou. Né? Isso porque Paulo ele estava respondendo à igreja dos Coríntios, né? A igreja lá em Corinto, pois ali existiam pessoas que diziam que não existe ressurreição. Então Paulo quer mostrar que existe sim ressurreição, existem muitas provas da ressurreição e ela é um pilar necessário na mensagem do Evangelho. A ressurreição é um pilar importantíssimo na mensagem do Evangelho. Né? Isso porque a ressurreição ela dá um fechamento perfeito a essa mensagem. A ressurreição ela dá um fechamento, a conclusão perfeita à mensagem do Evangelho. Porque depois de nós entendermos que nós somos pecadores e que precisamos do Evangelho, e depois de entendermos que Cristo morreu pelos nossos pecados, mostrando quão valioso é o Evangelho, a ressurreição ela nos mostra a esperança do Evangelho. A ressurreição ela nos apresenta a esperança dessa mensagem, a esperança do Evangelho. E ela nos dá esperança no próprio Cristo, porque Cristo venceu a morte e ressuscitou. Né? Cristo, mesmo tendo entregue sua própria vida, ele ressuscitou. Porque ele é Deus. Cristo ressuscitou. Ele ainda vive. Então nós não confiamos num Jesus morto, num Jesus inativo, mas se nós cremos num Cristo vivo. Isso nos dá a certeza de que nós podemos confiar nele, porque não existem barreiras para ele. Nem mesmo a morte pode parar. Ele não simplesmente acabou. Né? Jesus Cristo ele ainda vive e ele reina à destra da majestade. Jesus Cristo ele está assentado num trono de glória. Ele ainda vive e vive para sempre. E isso nos dá esperança. Porque ele vive, porque ele ressuscitou. Como diz aquele hino, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. E também a ressurreição ela nos dá esperança de vida eterna. Ressurreição nos dá esperança de vida eterna, porque Cristo venceu a morte, ele ressuscitou. E por causa disso, nós iremos ressuscitar. Paulo discorre sobre isso lá no restante do capítulo 15. Né? A partir do versículo 15, 16, Paulo vai discorrer a respeito de como que a ressurreição de Cristo influencia na nossa ressurreição, na nossa vida eterna com Ele. Né? E ele apresenta que se Cristo não ressuscitou, então vã é a nossa fé. Ele apresenta isso lá em 1 Coríntios 15, versículos 14 e versículo 17. Mostrando que, de fato, Cristo ressuscitou. Ele traz diversas evidências disso. E isso nos dá a esperança da nossa vida eterna com Ele. Existem muitas evidências da ressurreição de Cristo. Isso tudo nos dá mais esperança de que existe sim amanhã, mesmo depois da morte. Mesmo depois da morte física, existe amanhã. Existe vida eterna com Cristo. Isso é esperança. Essa é a nossa maior esperança.
é a esperança da nossa vida eterna com Cristo, é a esperança da ressurreição em um corpo glorificado, para estarmos para toda a eternidade com Cristo, na glória, na presença da glória de Deus. É assim que a ressurreição, ela nos mostra a esperança do Evangelho. É assim que a ressurreição, ela nos mostra a esperança do Evangelho. Irmão, se nós queremos ter uma compreensão bíblica do Evangelho, nós precisamos entender a ressurreição de Cristo. Nós precisamos entender que, conforme foi predito pelas Escrituras, de maneira muito clara em Isaías 53, ao terceiro dia, aquele que carregou sobre si o castigo que nos era devido, ele ressuscitou. Ele padeceu pelos nossos pecados, como havia sido predito pelas Escrituras, e ele ressuscitou. Nós precisamos entender isso. Por isso que Paulo fala que Cristo ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Porque é conforme aquilo que já havia sido predito, planejado por Deus. Cristo ressuscitou. E se nós queremos ter uma compreensão bíblica, uma compreensão completa do Evangelho, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender a ressurreição. Porque é somente através da ressurreição que nós entendemos o Evangelho de maneira completa e nós vemos a esperança do Evangelho. Agora, irmãos, concluindo, eu queria te chamar a atenção para como que uma compreensão bíblica do Evangelho nos leva a sermos uma igreja muito mais saudável. Como que uma compreensão bíblica do Evangelho te leva a ser um cristão mais saudável? Isso porque uma compreensão bíblica do Evangelho, ela é completa. Ela é completa. Ela vai falar a tudo o que você precisa. Ela vai ser integral à sua vida. Perceba tudo aquilo que nós falamos aqui nessa noite. Uma compreensão bíblica do Evangelho nos mostra que nós somos pecadores, que nós precisamos de salvação. Ela nos mostra onde nós estamos. Ela nos mostra o buraco em que nós nos encontramos. A profundidade desse buraco. A real situação que a humanidade está sem Cristo. Nós só entendemos isso por meio de uma compreensão bíblica do Evangelho. Uma compreensão bíblica do Evangelho, ela também nos ensina que, através da morte de Cristo, o custo do Evangelho foi altíssimo. Ela nos ensina, através da morte de Cristo, o custo altíssimo do Evangelho. E isso nos empurra a uma vida dedicada a Deus. Isso nos empurra a uma vida completamente devota ao Senhor. É somente através da compreensão bíblica do Evangelho. Porque uma compreensão bíblica do Evangelho implica em olharmos para a morte de Cristo. E olharmos para a morte de Cristo em sua inteireza. E essa morte, ela nos impacta. Ela muda a nossa vida. Porque a morte de Cristo, ela é tão grandiosa. É algo tão gigantesco que nos constrange a uma vida dedicada a Ele. E também, uma compreensão bíblica do Evangelho, ela nos dá a esperança na ressurreição de Cristo. Ela nos dá a esperança no próprio Cristo e esperança de vida eterna, esperança da nossa ressurreição, quando formos estar eternamente com Cristo. Isso é completo, meus irmãos. Uma compreensão bíblica do Evangelho é uma mensagem completa, que fala onde nós estamos sem Cristo, ou onde nós estávamos sem Cristo, que nos mostra onde nós estamos com Cristo, numa vida devota a Ele, uma vida dedicada a Ele, e nos mostra onde nós vamos estar com Cristo.
Essa é a beleza do Evangelho. Que Deus te abençoe, que você possa desenvolver uma compreensão bíblica da mensagem central das Escrituras, do Evangelho. Vamos orar nesse momento. Curve sua fronte, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer nesse momento, ó Deus, pela Tua Palavra. Te agradeço, ó Deus, porque o Senhor fala aos nossos corações através da Escritura. Eu agradeço a Deus porque o Senhor providenciou a nós essa boa notícia que é o Evangelho. Eu agradeço a Deus porque o Senhor nos ajuda, ó Deus, através de um Evangelho que é tão completo, de uma mensagem que ela é tão inteira, integral a nossa vida, Deus, que ela fala a todos os pontos. Ela nos mostra o buraco em que nós estamos sem Cristo. Ela nos mostra o resgate. Ela nos mostra a esperança que nós temos para um futuro ainda melhor com Cristo, Deus. E eu te agradeço por isso, ó Pai. Eu te agradeço porque não existe em nenhum outro lugar do mundo, não existe mensagem mais bela do que essa. Não existe, ó Deus, um desfecho mais perfeito do que o desfecho da história escrita pelo Senhor, do que o desfecho de uma história ao seu lado, ó Deus, do que o desfecho do Evangelho, Pai. Eu peço, ó Deus, que o Senhor nos ajude a desenvolvermos uma compreensão bíblica do Evangelho. Muitas vezes, ó Deus, nós simplesmente pensamos que conhecemos demais a Escritura, nós pensamos que a Escritura é um livro que está tanto no nosso cotidiano que nós acabamos nos esquecendo de detalhes tão importantes, ó Deus. E eu peço que o Senhor nos relembre disso, que o Senhor nos relembre do valor do Evangelho, que o Senhor nos relembre, ó Deus, de quanto nós precisamos do Evangelho, que o Senhor nos abençoe, Pai, aqueça os nossos corações com a esperança do Evangelho. Peço a Deus que se tem alguém que me ouve nesse momento, se tem alguém que assiste esse culto nesse momento e ainda não entregou a sua vida ao Senhor, que o Senhor toque o coração, ó Deus. Porque o Evangelho acaba de ser apresentado. A realidade de que nós somos pecadores e precisamos do Senhor. A realidade de que Cristo morreu pelos nossos pecados e por isso nós vivemos nossa vida para Ele. E a realidade de que nós temos esperança de vida eterna porque Cristo ressuscitou, ó Deus. Essa é a mensagem. Assim como Paulo recebeu e também pregou, assim como eu recebi, também estou pregando aqui, Pai. Que o Senhor esteja convencendo os corações, ó Pai. Que o Senhor possa estar, através do Teu Santo Espírito, tocando, ó Deus, as pessoas que estão ouvindo nesse momento. Que nós possamos ter uma compreensão bíblica do Evangelho, Pai. Essa é a minha oração. Que o Senhor cuide da nossa saúde como cristãos. Que o Senhor cuide da saúde da nossa igreja. Em nome santo de Jesus, ó Deus, que eu te peço e te agradeço. Amém e amém.